Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, sabadão aí, dia 4 de outubro de 2025. Separei para vocês nessa rodada aqui 12 ou 13 jogos, não tenho certeza, tá? Mas são 12 ou 13 jogos aí nesse sabadão. E no final do vídeo vai ter bilhete pronto, vai ter bilhete de alavancagem e também o nosso bingo nessa rodada de sabadão, né? Como a gente vai ter muitos jogos nesse sábado, não poderia ficar sem o bingo da rodada, tá show? Então já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do Bet Green, tá, galera? Vamos tentar pegar aí 500 likes nesse vídeo, conto com o apoio de vocês. Lembrando que se esse vídeo bater 600 likes, eu vou lançar 2 bingo nesse domingão, tá? Então já vai metendo o dedo no like aí para ajudar a bater essa meta. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Fechou, galera? E vamos lá ao que interessa, né? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos desse sábado, né? Vamos ter campeonato alemão, Áustria, Itália, Inglaterra, Turquia, Países Baixos, Brasileirão Série A, Série B, campeonato dos Estados Unidos MLS, né? Vamos ter uma grade aí bem interessante nessa rodada. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o campeonato alemão, Bundesliga. Vamos ter o Borussia Dortmund jogando em casa contra o Red Bull Leipzig. Jogo 10h30 da manhã, válido pela sexta rodada. E a gente vai ver na classificação aqui o Dortmund em segundo lugar, 13 pontos. E logo em seguida tem aqui em terceiro lugar o Red Bull Leipzig com 12 pontos, né? 4 vitórias e 1 derrota. O Dortmund ainda não perdeu, né? Junto com o Bayern de Munique, são as duas únicas equipes que ainda não perderam aí no campeonato até o momento, né? O Dortmund tem 4 vitórias e 1 empate, né? E nenhuma derrota. E a gente vai dar uma olhada também aqui no confronto direto que é interessante, né? A gente vai ver aí que o Red Bull Leipzig venceu 4 vezes e o Dortmund venceu só uma, né? Então o Leipzig tem sido uma pedra no sapato aí do Dortmund, né? Só que são duas equipes que vêm de um bom momento, né? E aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Dortmund. Agora o próximo jogo, galera, a gente vai ter aqui campeonato da Áustria, Bundesliga, né? A gente vai ter a primeira divisão da Áustria e vamos ter aqui o Grazer contra o Wolfsberg. Meio-dia esse jogo, o jogo vai ser na casa do Grazer e a gente vai dar uma olhada na classificação. O Wolfsberg, que é o visitante, 14 pontos aqui em terceiro lugar, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, vai fazendo uma campanha boa nesse início. E do outro lado a gente tem o último colocado, que é o Grazer, né, com 5 empates e 3 derrotas, aí, somando 5 pontos aí, em último lugar nesse campeonato, né, na tabela de classificação aí dessa temporada atual. O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, são 4 vitórias do Wolfsberg e 1 vitória do Grazer, né? Então, assim, jogo muito interessante para gols, tá, galera? Acredito que vai ser um jogo aberto, com chance de 3, 4 gols ou quem sabe até mais, né? E no primeiro tempo eu acredito que bate um golzinho, pelo menos, tá? Então a primeira opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Wolfsberg. Agora o próximo jogo, campeonato italiano Série A. Vamos ter a Inter de Milão contra a Cremonese. 1h da tarde esse jogo, né? Jogo, assim, teoricamente favorável demais para a Inter de Milão, né? Só que a Cremonese aí ainda não perdeu, né? A equipezinha chata aí, com 2 vitórias e 3 empates, né? Nenhuma derrota até o momento. Já a Inter de Milão tem 3 vitórias e 2 derrotas, né? Teve 2 derrotas seguidas aí para a Udinese e para a Juventus. Aí depois conquistou 2 vitórias seguidas contra o Sassuolo e contra o Cagliari na última rodada aí fora de casa, né? Enquanto a Cremonese conquistou um empate importante contra a equipe do Como fora de casa aí na última rodada em 1-1, né? Só que tem que ficar de olho aí com essa equipe da Cremonese. Obviamente que a Inter, se jogar o que sabe, vai vencer esse jogo tranquilo, né? O confronto direto aqui são 5 vitórias da Inter de Milão, né? O último confronto foi lá em 2023, né? Então tem bastante tempo. Mas é aquilo, né? A tradição aí acredito que vai prevalecer e a Inter vai vencer esse jogo tranquilo. Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa menos um handicap asiático, né? Para a Inter vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui, galera, Inter para vencer o primeiro tempo, tá? Casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, jogo bem interessante, né? Campeonato alemão.
Bundesliga, vamos ter aqui o Frankfurt jogando em casa contra o poderoso Bayern de Munique. 1h30 da tarde esse jogo bem interessante aí para gols, tá, galera? Especialmente que são duas equipes aí ofensivamente ótimas, né? A gente vai ter aí de um lado o Bayern de Munique, que é o melhor ataque do campeonato, líder do campeonato com 100% de aproveitamento, e do outro lado a gente tem aí, né, o time da casa, que é o Frankfurt, né, com segundo melhor ataque do campeonato aí, mas em compensação também tem a segunda pior defesa do campeonato, né? Então, assim, promete ser um jogo ótimo para ambos marcos, tá? Bayern de Munique 15 pontos na liderança, Frankfurt em quinto lugar com 9 pontos até o momento. Confronto direto, a gente vai dar uma olhada. O Bayern de Munique venceu 2 vezes, Frankfurt venceu 1 e teve 2 empates, né? Então, assim, querendo ou não, tem um equilíbrio sim nesse confronto direto, tá, galera? E o fator de estar jogando em casa aí, vamos ver se o Frankfurt consegue parar esse poder ofensivo do Bayern de Munique aí, que é um troço absurdo, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Bayern de Munique. Acredito que esse jogo aí vai ser emocionante. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogão, né, um clássico aí do campeonato inglês. Vamos ter o Chelsea jogando em casa contra o Liverpool. 1h30 da tarde esse jogo, válido pela 7ª rodada. E a gente vai ver aí, né, o Liverpool, líder do campeonato com 15 pontos, 5 vitórias e 1 derrota, né, acabou perdendo na última rodada aí pro Crystal Palace, né, perdendo aí sua invencibilidade. E do outro lado a gente tem o time da casa aí, que é o Chelsea, né, com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, somando 8 pontos, né, vem de 2 derrotas seguidas aí pro time do Brighton em casa, e também perdeu o clássico pro Manchester United por 2-1, né, então vem de 2 tropeços aí o time do Chelsea. Pela Champions, né, acabou ganhando um jogo importante contra o Benfica, né, na segunda rodada aí, dessa fase de liga aí da Champions. E por outro lado a gente tem o Liverpool, que foi surpreendido pelo Galatasaray e perdeu, né, na Champions aí na última rodada, né? Então, querendo ou não, duas equipes que vêm de tropeço. Confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Liverpool, 1 vitória do Chelsea e 2 empates. E aqui eu acredito que não vai ser diferente, tá, galera? A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-2, um empate com gols aí de 2-2 ou talvez 1-1. Agora, o próximo jogo aqui, vamos ter o clássico da Turquia, né? Galatasaray contra o Besiktas, né? Válido aí pela 8ª rodada da Superliga da Turquia. 2 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver o Galatasaray 100%, 7 jogos, 7 vitórias, né? Tá com ótima equipe aí, por sinal, essa equipe do Galatasaray. Pode chegar aí a 24 pontos, né? Somando 8 jogos, 8 vitórias, vencendo aí esse jogo, que na minha opinião é bem provável, tá? E o Besiktas, que é o time visitante aí, né? Nesse confronto, tem 4 vitórias e 2 derrotas, somando 12 pontos, né? Então, assim, acredito que tem tudo para ser um grande jogo aí entre essas duas equipes, porém, eu vejo o favoritismo do Galatasaray, né? Se a gente for ver aqui, tá pagando 1,62 pro Galatasaray vencer, o que é uma odd muito boa. E no confronto direto, galera, a gente vai ver que tem um equilíbrio, né? São 3 vitórias do Galatasaray e 2 vitórias do Besiktas, né? O confronto mais recente foi em março desse ano, de 2025, e o Besiktas ganhou, jogando em casa por 2-1. Mas agora, o Galatasaray em casa, acredito que vai com tudo aí em busca desses 3 pontos, né? Para manter aí seu 100% de aproveitamento. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, Galatasaray para vencer. E a segunda opção, a gente pega casa mais de 1,5 gols, né? Galatasaray para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Galatasaray. Agora, próximo jogo aqui, campeonato da Holanda, primeira divisão, né, Países Baixos, vão ter os Olhos jogando em casa contra o PSV Eindhoven. 3 horas da tarde esse jogo, a gente vai dar uma olhada na classificação aí, PSV segundo colocado com 16 pontos, né, vai fazendo uma boa campanha, melhor ataque do campeonato aí com 21 gols marcados, né, junto com o Nijmegen. E do outro lado aí a gente tem aqui, galera, o time do Zoli, que está em 14º lugar com 7 pontos, né? 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na minha opinião, um jogo ótimo para gols, tá? Acredito aí que a gente vai ter um jogo aberto, com muita chance aí de assistir uns 3 gols ou mais. E, obviamente, que a gente vai ter chance aí de assistir o time do PSV vencer esse jogo, né? O confronto direto aqui, por exemplo, a gente vai dar uma olhada. São 4 vitórias do PSV e 1 vitória do Zoli, né? Então, assim, favoritismo total para o visitante aí até no confronto direto. E a odd está pagando 1,42, né, para o PSV vencer. A princípio a gente vai pegar aqui o mais de 2 gols na partida, que na minha opinião é muito mais interessante, tá? E a segunda opção a gente pega aqui fora vence, né, PSV para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o PSV.
Agora, próximo jogo aqui, 4 horas da tarde, a gente tem segunda divisão aí do Brasileirão, né? A nossa querida Série B do Brasileirão, rodada 30. A gente vai ter a Chapecoense aí, que tá brigando para subir, né? Para conseguir voltar para a Série A do Brasileirão, contra o time do Novo Horizontino aí, que vai vivendo nos altos e baixos, né? Na classificação, a gente vai dar uma olhada aqui. A Chapecoense tá 44 pontos, né? Até estava numa sequência muito boa, chegou a ficar no G4 aí, mas teve 4 derrotas seguidas, aí conseguiu vencer uma no final, na última rodada, e agora está aqui com 44 pontos, né? Se vencer vai a 47 pontos, vai para a mesma pontuação do Novo Horizontino. Novo Horizontino aí que, na verdade, está numa situação melhor, né? O time que vive altos e baixos aí é a Chapecoense, né? O Novo Horizontino, ele vencendo esse jogo aqui, ele pode entrar no G4, isso aí vai depender também do tropeço das outras equipes aí, que é o caso do Atlético Paranaense, do Goiás. O Criciúma já jogou nessa rodada também, acabou empatando, né? 1-1. Então, assim, é um jogo favorável para as duas equipes, principalmente para o Novo Horizontino, né? A gente vai dar uma olhada aqui no confronto direto. O time do Novo Horizontino venceu 3 vezes, Chapecoense venceu uma e teve um empate, né? Então, assim, grande chance desse jogo aqui ser viável para gols, tá, galera? Especialmente que o Chapecoense é uma equipe que vai muito para cima, especialmente quando joga em casa, e o Novo Horizontino também tem um ataque efetivo, né? Então, primeira opção aqui, mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Real Madrid contra Villarreal pelo Campeonato Espanhol na Liga, galera. A gente vai ter aqui a rodada 8, 4 horas da tarde esse jogo, né? E a gente vai dar uma olhada na classificação. Real Madrid perdeu a liderança, né? Acabou perdendo aí para o time do Atlético Madrid no último clássico que teve, né, na última rodada, né, e com isso o Barcelona pegou a liderança, né, e agora para tirar a liderança do Barcelona vai ser uma luta, né. Do outro lado aqui a gente tem o Villarreal que vai fazendo uma ótima campanha, né, 5 vitórias, um empate, uma derrota e 16 pontos até o momento. Acredito que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, mas puxado aí pro favoritismo do Real Madrid, que na minha opinião não vai vacilar jogando no Santiago Bernabéu, né. No confronto direto, o Real Madrid venceu 3 vezes, o Villarreal venceu uma e teve um empate, né, então assim, se jogar o que sabe aí, com força total, Real Madrid vence esse jogo aqui tranquilo, tá, galera? Na minha opinião. Estamos pagando aí uma odd de 1,47, 1,46, dependendo da banca. Na minha opinião, tá ótima essa odd, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Real Madrid para vencer. E a segunda opção a gente pega aqui mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Real Madrid. Agora, nosso próximo jogo aqui, a gente vai ter Campeonato dos Estados Unidos, MLS. Vamos ter aqui o FC Dallas contra o Los Angeles Galaxy. 5h30 da tarde esse jogo, o jogo válido aí pela rodada aqui 32, a rodada 32 aqui, né? E acredito aí que é jogo ótimo para gols, né? De um lado a gente tem o Dallas FC que está em 10º lugar, brigando para entrar aí, para conseguir uma vaga no 16 avos aí desses playoffs, né, da MLS. Tá com 38 pontos, se vencer vai a 41, passa o San José, né? Então assim, passa o San José e também passa o Colorado Rapids, né? Então assim, ele pode chegar aí nessas últimas rodadas brigando até para entrar aí entre os 7 melhores e garantir vaga nas oitavas, né? Direto. Então assim, jogo muito importante aí pro Dallas. E do outro lado a gente tem aí o time do Los Angeles Galaxy, que não tem mais chance, né, matematicamente aí de conquistar nada, né? E sem contar que tem aí uma das piores defesas aí, com 62 gols sofridos e 41 gols marcados, né? Aqui nesse jogo, galera, a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção aqui a gente pega casa vence, Dallas para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Dallas. Agora vamos aqui para os jogos do Brasileirão Série A. Separei 3 jogos aqui. O primeiro é Fluminense contra Atlético Mineiro. 6h30 da tarde esse jogo, né? Fluminense jogando em casa. Vai tentar buscar mais uma vitória aí para subir na tabela, né? Até o momento a equipe está com 35 pontos. Na última rodada acabou empatando com o Sport, né? Poderia ter vencido, especialmente que o Sport cá entre nós já está completamente rebaixado, né? Com todo respeito, mas dificilmente vai sair da lanterna. E com isso aí, querendo ou não, foi um tropeço do Fluminense, né? Que estava ganhando até o finalzinho ali e acabou tendo um empate, né? Mas nessa rodada aí pode chegar a 38 pontos, né? E entrar na briga aí para conquistar aí uma vaga nesse G6, né? E quem sabe conseguir uma vaga aí na próxima Liga dos Campeões, Libertadores, na próxima Libertadores, sendo qualificação ou até mesmo direto na fase de grupo, né? Eu acredito que vai para qualificação aí, né? Porque o G4 aqui tá difícil pegar aí quem essas equipes
equipes que já estão aí completamente garantido na fase de grupo aí da Libertadores, né? Acho que é bem difícil tirar aí mais ou menos aí do Mirassol para cima, tá? Eu particularmente não acredito não, mas tem campeonato ainda. Atlético Mineiro, por sua vez, está em 14º lugar, vem oscilando bastante, né? Uma vitória, 2 empates, 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, 29 pontos. Não vejo o time do Atlético Mineiro brigando aqui na parte de cima aqui de 8º lugar para cima não, tá, galera? Só se pegar uma sequência absurda de vitória, né? E se a gente for ver aqui confronto direto entre Fluminense e Atlético Mineiro, tem um equilíbrio, né? 2 vitórias de cada um e um empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Fluminense. Agora, próximo jogo aqui, vamos ter um jogo bem interessante, né? Internacional e Botafogo. Válido aí pela rodada 27, 6h30 da tarde esse jogo. Internacional jogando em casa aí vai tentar buscar uma vitória para subir na tabela, porque a equipe já está beirando a zona do rebaixamento, né? Já está começando a ficar aí naquela zona da confusão. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Não está vivendo um momento legal, né? No último jogo até conseguiu uma vitória ali importante no finalzinho contra o Corinthians, né? Mas a equipe aí que, se conquistar uma vaguinha na Sul-Americana da próxima temporada, tem que agradecer muito, tá? Porque não faz temporada nada boa. Botafogo, por sua vez, aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos, está com 43 pontos. É uma equipe que vai brigar aí por G4, obviamente, né? Acredito que vai tentar aí garantir uma vaga, né, na Libertadores da próxima temporada. E vamos ver aí o que acontece nesse jogo, né, galera? Promete ser um equilíbrio total, né? Confronto direto, o Botafogo costuma levar melhor, né? São 4 vitórias do Botafogo e 1 vitória do Internacional. Então, com isso, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 Botafogo, tá? 2-1 fora. Acredito que o Botafogo vai surpreender e vai vencer lá na casa do Internacional. E agora o nosso último jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, Corinthians e Mirassol. Mirassol aí que acabou aí tendo 2 sequências ruins. Vamos ver aí se consegue vencer ou empatar fora de casa, que nesse caso aqui não seria ruim, né, contra o Corinthians. Mas a gente vai ter um jogo aí que é mais complicado pro Corinthians do que pro Mirassol, né? 9 horas da noite esse jogo. A gente vai ver na classificação aqui Mirassol em 5º lugar, né? O último jogo aí acabou empatando em casa contra o Red Bull Bragantino, né? Poderia estar no G4, mas acabou perdendo a posição aí pro Botafogo. Antes disso tinha perdido aí pro Atlético Mineiro, né? E agora vai tentar aí buscar pelo menos um pontinho fora de casa contra o Corinthians, né? Corinthians aí que tá com 30 pontos, né? Corinthians bem distante aí do G4, principalmente do G4, né? Do G6 também está bem distante, são 10 pontos de diferença. Mas vamos ver se o Corinthians consegue aí ter uma sequência, né? Porque até o momento aí, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, né? Campanha bem ruim aí do time do Corinthians. Confronto direto, vai ter bastante jogos, né? Por conta dessas equipes se enfrentar lá no Paulistão, né? E a gente vai ver 4 vitórias do Corinthians e 1 vitória do Mirassol, né? Lembrando que no primeiro turno do Brasileirão, o Mirassol venceu em casa por 2-1. E aqui nesse jogo, galera, tá ótimo para gols, né? O mercado de 2 gols aqui ou mais tá excelente. E a gente vai pegar a nossa primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pega aqui, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos o palpite para essa rodada aqui de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada. Logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem e por final aí o bingo, tá, galera? E o nosso bilhete da rodada ficou desse jeito, ó.